Você já teve aquela sensação incômoda de que não importa o quanto você se esforce, parece que falta algo? Aquela voz baixinha lá no fundo da mente que insiste que você não é bom o suficiente, que você é uma farsa e que a qualquer momento as pessoas vão descobrir que você não tem o valor que aparenta. Se você já sentiu isso, saiba que você não está sozinho. Esse é o peso invisível do sentimento de inferioridade, uma ferida silenciosa que drena a nossa energia e nos impede de florescer. Muitas vezes, a gente acredita que a inferioridade é um fato real, como se houvesse uma régua no mundo que nos medisse e nos deixasse sempre abaixo da média. Mas a psicologia nos ensina algo libertador. A inferioridade não é uma verdade sobre você, ela é uma interpretação distorcida que a sua mente criou. Ela nasce lá atrás, talvez em uma comparação na infância, em uma crítica que você ouviu e guardou, ou no peso de expectativas que nunca foram suas. E como uma erva daninha, se a gente não cuida, ela vai sufocando a nossa autoestima e criando um teto de vidro sobre a nossa cabeça. A gente para de sonhar alto porque não merece. Para de se arriscar porque não vai dar conta. No jardineiro da mente, a gente entende que o solo da nossa alma precisa ser revolvido para que essas crenças antigas percam a força. Eu sou a Kátia e hoje eu quero te ajudar a identificar os sinais de que esse sentimento está comandando a sua vida sem você perceber. Identificar é o primeiro passo para a cura. Vamos olhar para esses sinais, não com julgamento, viu? Mas com a coragem de quem deseja finalmente se libertar dessa sombra. Você está pronto para olhar no espelho da sua alma e entender por que você tem se diminuído tanto? Vamos começar a arrancar essas raízes agora. O primeiro sinal de que a inferioridade está no comando é a comparação compulsiva. Você já percebeu como a gente tem um hábito cruel de comparar os nossos bastidores com o palco dos outros? A gente olha para a vida de alguém na internet ou para o sucesso de um colega e imediatamente se sente menor. É como se a régua do outro fosse a única que valesse. Mas a psicologia nos alerta. Comparar-se é o caminho mais rápido para a infelicidade, porque você sempre vai encontrar alguém que parece estar melhor em alguma área. O que você não vê é o custo, o esforço e as dores que aquela pessoa também carrega. No jardineiro da mente, a gente sabe que cada planta tem o seu tempo de floração. Comparar uma orquídea com um girassol não faz sentido. Cada um tem a sua beleza e o seu propósito. Quando você se compara, você invalida a sua própria jornada. O segundo sinal é o medo paralisante de errar. Para quem se sente inferior, o erro não é visto como uma oportunidade de aprendizado, mas como uma prova definitiva de que eu não presto. O erro vira uma sentença e, por causa disso, a gente desenvolve uma tendência ao perfeccionismo tóxico. Ou fazemos tudo perfeito ou nem começamos. Esse medo nos rouba a espontaneidade. A gente deixa de postar um vídeo de começar um curso ou de mudar de carreira porque teme o julgamento alheio. É o medo de ser descoberto como alguém incapaz. Você tem vivido a sua vida ou tem passado seus dias medindo o seu valor pela régua alheia? O erro faz parte do crescimento de qualquer jardim. Sem a poda, que muitas vezes parece um erro ou uma agressão, a planta não se renova. Se você está travado pelo medo de falhar, você está deixando o seu potencial murchar antes mesmo de tentar. Vamos aprender a olhar para o erro como um adubo e para a comparação como uma distração que nos afasta do nosso próprio solo.
O terceiro sinal de que o sentimento de inferioridade está ditando as regras é a necessidade compulsiva de agradar a todos. Sabe aquela pessoa que pede desculpas por existir, que diz sim para todo mundo, mesmo quando o seu corpo e a sua mente gritam não? Se você sente que precisa ser útil o tempo todo para ser aceito, você está operando na lógica da inferioridade. Você acredita lá no fundo que o seu valor não está em quem você é, mas no que você faz pelos outros. É como se você estivesse pagando um aluguel invisível para ocupar o seu espaço no mundo. No jardineiro da mente, a gente entende que uma planta que tenta florescer para agradar a todos acaba perdendo a sua essência. O excesso de doação sem limites é muitas vezes um grito desesperado por validação. Você tem medo de que, se parar de servir as pessoas, percebam que você não vale a pena. Mas eu te digo, quem te ama pelo que você faz, não te ama de verdade. Ama apenas a conveniência que você oferece. O quarto sinal é a hipersensibilidade a qualquer tipo de crítica. Para quem se sente inferior, uma sugestão de melhoria ou um comentário construtivo soa como uma sentença de morte. A gente não ouve a crítica como um conselho sobre o nosso trabalho, mas como um ataque direto ao nosso ser. Ela diz que o roteiro pode melhorar. Vira, ela me acha um fracasso total na nossa cabeça. Isso acontece porque a nossa autoimagem é tão frágil que qualquer brisa parece um furacão. A gente se fecha, se magoa e guarda ressentimento, ou pior, para de tentar para não correr o risco de ser criticado de novo. Você tem sido o porteiro da sua própria vida ou tem deixado que a opinião alheia defina o seu tamanho? Aceitar que nem todos vão gostar do que fazemos é o primeiro passo para a liberdade. No jardim, o vento sopra forte e a chuva cai, mas a árvore que conhece as suas raízes não se desespera com cada folha que cai. Vamos aprender a separar quem somos do que os outros pensam sobre nós? O quinto sinal de que a inferioridade está ganhando a batalha é o desejo de isolamento social. Quando a gente não se sente bom o suficiente, o contato com o outro vira uma ameaça. A gente começa a recusar convites, a evitar conversas e a se fechar no nosso próprio casulo. Mas não é um isolamento de paz, é um isolamento de medo. A gente se afasta porque teme que de perto as pessoas percebam as nossas falhas, as nossas inseguranças e o que a gente acredita ser a nossa falta de valor. O problema é que no escuro do isolamento, a voz da inferioridade grita muito mais alto. Sem o espelho do outro para nos mostrar que também temos luz, a gente acaba acreditando apenas na nossa própria sombra. No jardineiro da mente, a gente sabe que nenhuma planta sobrevive bem sem a troca com o ambiente. O isolamento excessivo é um veneno que seca a raiz da nossa alegria. Já o sexto sinal é curiosamente o oposto, a arrogância defensiva. Muitas vezes, quem se sente por baixo tenta compensar isso agindo como se estivesse por cima de todo mundo. É aquela necessidade de apontar o erro alheio, de diminuir a conquista do outro ou de ostentar um sucesso que por dentro não traz paz. A arrogância é, na maioria das vezes, uma inferioridade que usa salto alto. É um escudo pesado que a gente carrega para que ninguém chegue perto o suficiente para ver a nossa vulnerabilidade. Se você sente uma necessidade constante de provar que é melhor que os outros, pare e se pergunte: do que é que eu estou fugindo? Você tem se escondido atrás de paredes de silêncio ou atrás de muros de superioridade? Ambas as reações são prisões que nos impedem de criar conexões reais. No jardim da vida, os espinhos protegem a rosa, mas se a rosa for feita só de espinhos, ninguém consegue sentir o seu perfume. Vamos aprender a baixar a guarda?
A verdadeira força não está em nunca se sentir inferior, mas em ter a coragem de ser quem você é, com todas as suas luzes e todas as suas sombras. Chegamos ao sétimo sinal, e talvez o mais perigoso de todos, a autossabotagem. Sabe aquele projeto que você começou com todo o gás e bem na hora de terminar, você simplesmente parou? Ou aquela oportunidade incrível que apareceu na sua vida, mas você deu um jeito de se atrasar, de esquecer ou de arrumar uma desculpa para não aceitar? Isso não é preguiça e nem falta de sorte, é o seu sentimento de inferioridade agindo como um carcereiro. Na psicologia, a gente chama isso de teto de vidro. Você estabelece um limite invisível de até onde você pode chegar. Se você ultrapassa esse limite, a sua mente entra em pânico porque ela acredita piamente que você não merece o sucesso, que você não é digno de ser amado ou de ser admirado. A autossabotagem é a forma que a nossa mente encontra de nos manter em um lugar seguro, mesmo que esse lugar seja infeliz. É o medo do desconhecido e, principalmente, o medo de brilhar. Para quem se sente inferior, o brilho é assustador, porque atrai olhares e olhares trazem o risco do julgamento. Então a gente prefere ficar no escuro, na mediocridade, reclamando da vida, mas sem correr o risco de ser quem a gente realmente nasceu para ser. No Jardineiro da Mente, a gente vê muito isso. Pessoas que preparam a terra, plantam a semente, mas na hora de colher o fruto, elas abandonam o jardim. Você tem sido o seu maior incentivador ou o seu maior inimigo? A autossabotagem é um ciclo vicioso. Você falha para confirmar a ideia de que não é bom o suficiente. E como você não se acha bom, você falha de novo. É hora de quebrar esse teto. É hora de entender que o merecimento não é algo que se conquista, é algo que você aceita. O jardim não pede licença para ser belo, ele simplesmente floresce porque essa é a natureza dele. E a sua natureza, por mais que a sua mente tente te convencer do contrário, é a grandeza e não a pequenez. Dói ouvir isso, não dói? Eu sei. Às vezes a gente é o nosso pior inimigo. Se você se identificou com esse sinal de autossabotagem, escreve aqui nos comentários. Eu cansei de me parar. Vamos criar uma corrente de brilho aqui no Jardineiro da Mente. E se você está gostando dessa análise profunda, não esquece de dar o seu gostei. Isso ajuda muito o nosso jardim a chegar em outras pessoas que também estão sofrendo em silêncio. Vamos para o fechamento? Identificar esses 7 sinais não é um exercício de autopiedade, mas um ato de coragem. Reconhecer que a inferioridade tem sabotado seus passos é o primeiro passo para retomar o controle do seu próprio caminho. A verdade nua e crua é que ninguém nasce se sentindo menor que os outros. A inferioridade é uma construção, uma história mal contada que a gente aceitou como verdade. Mas assim como uma construção pode ser demolida para dar lugar a algo novo, a sua autoimagem também pode ser reconstruída. No Jardineiro da Mente, a gente não ignora as pragas, a gente as enfrenta com as ferramentas certas, o autoconhecimento, a paciência e a aceitação de que somos seres em constante evolução. A partir de hoje, sempre que aquela voz de insuficiência surgir, pergunte a ela: essa dor é minha ou é um eco do passado? Não deixe que o medo de não ser perfeito te impeça de ser real. A vida não exige que você seja o melhor de todos. Ela só pede que você seja a melhor versão de si mesmo hoje. Se você se identificou com algum desses sinais, não se sinta culpado, sinta-se desperto. O despertar é o início da poda necessária para que a sua luz finalmente apareça.
Eu sou a Kátia e quero te convidar a ficar conosco durante toda essa semana. Teremos muito mais que conversar sobre como superar essas barreiras invisíveis. E se esse vídeo abriu uma janela na sua mente, deixe o seu gostei e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que tem um valor imenso, mas ainda não consegue enxergar. Se inscreva no canal e comente aqui embaixo. Eu retomo o meu valor. Vamos juntos transformar esse sentimento de falta em solo fértil para uma nova vida. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro no jardim.